Bem, queridos, eu tenho menos tempo do que precisava, mas Deus vai nos dar graça aqui. Eu tenho uma palavra para o coração de vocês. Já os convido a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 14, 15 e 16. Eu quero falar sobre perfume. Tem alguém que gosta de perfume aqui, não? Quem gosta de perfume aqui? Mas você gosta assim a ponto de pagar caro por um, não? Você gosta, mas só sente nos outros, porque você mesmo não põe a mão no bolso. Os perfumes são importantes na nossa vida, eles determinam muita coisa. Tem casamento que aconteceu por causa de um bom perfume, e tem casamento que acabou por causa de um mau cheiro. Então é bom a gente prestar atenção. Vamos ler a palavra, ler o texto que está na palavra de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Sabe, cumprir a nossa missão é tão especial. Nós estamos vivendo um tempo tremendo. Eu não sei quantos de vocês estão realmente envolvidos nisso, mas muita gente está. E através das casas de paz, uma vez mais nós temos entrado no seio das famílias, temos podido comunicar a nossa fé a tanta gente. E tem sido maravilhoso. Aqueles que estão envolvidos sabem do que eu estou falando. Nós nos sentimos plenos quando estamos cumprindo a nossa missão. E um dos assuntos centrais na palavra é justamente a nossa missão. O porquê estamos aqui, porquê Deus nos salvou. Nós cantamos nessa noite, e eu sei que muitos de vocês, como eu, se emocionam quando dizem: eu não sou daqui, eu sou estrangeiro, eu sou do céu, e eu anseio por esse grande dia em que eu poderei viver plenamente a minha salvação. É verdade, nós sentimos saudades do futuro, aqueles que creem na palavra de Deus. Mas se não estamos lá ainda, é porque o Senhor tem nos dado a oportunidade e a responsabilidade de influenciar a nossa geração. Essa é a nossa grande missão. Nós não estamos aqui para sobreviver. Você tem ouvido sobre isso muitas vezes desse púlpito e ouvirá uma vez mais, quando Jesus nos definiu como sal da terra e luz do mundo. Foi assim que ele se referiu àqueles que o seguissem. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Significa que nós não podemos passar batidos, que nós não podemos ser ignorados, que nós não podemos viver uma vida que não cause um impacto nos ambientes onde nós estamos. É impossível que o sal seja salpicado em algum lugar e não produza uma mudança, um impacto naquele ambiente. É impossível que uma luz seja acesa. Imagine se nós estivéssemos aqui com todas as portas fechadas, todas as lâmpadas apagadas, e alguém acendesse uma lanterna, uma vela que seja, todos os olhares seriam voltados para aquele ponto. E não apenas isso, a luz daquela lanterna mudaria o ambiente ao redor, as trevas fugiriam, porque a luz sempre prevalece contra as trevas. Essa é a nossa missão. O apóstolo Paulo diz que Deus quer nos levantar como filhos irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa, diante da qual, ou no meio da qual nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Então são figuras que a palavra de Deus traz para definir a nossa missão. A nossa missão é causar um impacto, não pelo impacto apenas, mas um impacto que leve as pessoas a mudarem de vida, a se apaixonarem pelo Senhor ao ponto de se entregarem a Ele como nós nos entregamos. E aqui nesse texto lindo da palavra de Deus, que já tem sido explorado algumas vezes, eu me lembro que não há muito tempo, minha esposa Mônica trouxe uma palavra justamente sobre esse tema, o bom perfume de Cristo.
Essa semana, uma vez mais, eu fui levado a esse texto por um post que o nosso pastor Antônio fez, depois de um tempo que ele esteve na presença de Deus, e ele saiu de lá pingando óleo, dava para perceber, eu não sei quantos de vocês viram essa mensagem, e ele compartilhou um pouco sobre esse texto também. Mais uma vez eu quero usá-lo para não apenas conscientizar você da sua missão. Consciência é importante, responsabilidade faz parte da nossa caminhada com Jesus, mas não é só isso, é nós encontrarmos prazer em cumprir o nosso papel, é nós de fato entendermos e vivermos a verdade de que quando nós cumprimos o nosso papel, quando nós somos fiéis à missão que Deus nos deu, nosso coração se enche, nós nos sentimos gente com propósito. Quando Paulo fala de sermos o perfume de Cristo, ele está usando uma outra figura. Se Jesus usou a luz, o sal, o apóstolo Paulo aqui está usando o perfume como uma forma de definir como deve ser o nosso impacto no mundo. E eu brinquei, mas os cheiros são essenciais à vida. Algumas pessoas nesse tempo, com essa enfermidade que tem assustado as famílias, e muitos aqui já a venceram, e eu tenho orado e profetizado que se esse tal de coronavírus entrar em nossa casa, será apenas para nos imunizar, porque ele não vai nos derrubar, porque estamos guardados debaixo do sangue de Jesus, diga amém. Mas eu sei que alguns de vocês já passaram por esse susto, não é? Já tiveram algum desconforto com essa enfermidade, e alguns perderam o olfato e o paladar. Alguém aqui teve Covid e perdeu o olfato ou o paladar? Ficou sem graça a vida naqueles dias, né? Porque quando a gente perde o olfato, perde o paladar, a gente perde as referências. A gente perde as referências. Cheiros, para falar aqui de olfato, cheiros podem estabelecer as nossas decisões. Quem aqui, por exemplo, nunca decidiu fazer um churrasco só porque a fumaça do churrasco do vizinho estava entrando na sua casa? Hein? E aquilo influenciou você, e você falou, não vai ficar assim, eu vou me vingar agora também. Os cheiros são importantes. Às vezes, o cheiro do bolo da minha avó, e aquilo te remete a um tempo lá atrás, onde você viveu certas experiências. E eu acredito que seja apelando a isso que todo mundo conhece, que o apóstolo Paulo está aqui nos desafiando a ser o perfume que identifica Jesus. Porque isso é uma outra coisa. Aromas identificam, às vezes, ambientes, e aromas identificam pessoas. E o nosso papel é fazer com que as pessoas não apenas conheçam, mas sejam atraídas a Cristo. Porque nós fomos levantados por Deus para sermos o bom perfume do Senhor nessa terra. Agora, é lindo pensar nisso, porém, a gente precisa entender a dinâmica, precisa entender esses conceitos, e é esse convite que eu faço a você, para nós pensarmos um pouco mais profundamente, especialmente nessas palavras do apóstolo, entendermos que cumprir essa missão é, como eu disse no começo, uma responsabilidade, mas um grande privilégio. É você ser o canal pelo qual Jesus se manifesta. É você ser o canal pelo qual Jesus atrai pessoas a si mesmo. É muito mais do que religião. Na religião a gente pode atrair pessoas a uma igreja, na religião a gente pode convencer pessoas a aceitarem determinada doutrina ou fé. Mas Paulo está falando sobre nós causarmos um impacto na vida das pessoas de tal maneira que elas sejam atraídas a Jesus Cristo. De tal maneira que elas se apaixonem por Jesus Cristo ao sentir o cheiro dele na nossa vida. Eu não estou falando de uma coisa que seja irreal, de fato isso acontece.
Mas a gente precisa entender alguns conceitos. Eu não sou nenhum especialista, eu gosto de perfume, gosto de andar bem cheiroso, principalmente para minha esposa, mas também em honra e respeito a quem anda perto de mim, né? Que dura coisa é você andar perto de um sujeito que não se cuida, é ou não é? Quem lê entenda, hein? Mas o assunto aqui é espiritual. E um bom perfume precisa ter uma boa origem. E eu começo falando aqui, tentando fazer você entender a dinâmica dessa nossa missão, falando da origem, porque o apóstolo Paulo começa dizendo aqui no versículo 14: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que ele vai falar a partir daqui é dirigido a esse tipo de cristão, de filho de Deus, gente que anda em vitória. Porque crentes derrotados, crentes desanimados, crentes apagados, crentes descomprometidos, crentes que têm o seu testemunho contaminado, nunca vão manifestar o aroma de Jesus. Então não é uma palavra para qualquer um, é uma palavra para aqueles que vivem em vitória, mas vivem em vitória por meio da cruz. É assim que ele começa, é assim que ele introduz o assunto. Graças a Deus que em Cristo, não se trata de sermos vencedores na carne. A gente já sabe que a vida não é fácil, a gente já sabe que desde que nós assumimos a fé em Jesus Cristo, em certo ângulo, a vida se tornou ainda mais difícil, porque nós nos colocamos contra uma maré, a maré do mundo, onde as pessoas vivem a sua vida como se Deus não existisse e desprezam tudo aquilo que Deus pensa e manifestou através da sua palavra. Então só o fato de nós servirmos a Cristo numa humanidade refratária, resistente, já torna as coisas difíceis. Mas isso não significa que nós vamos viver oprimidos, que nós vamos viver encolhidos. Muito ao contrário, Paulo diz, nós podemos viver de triunfo em triunfo por meio de Jesus Cristo. E graças a Deus que muitos de nós estamos vivendo em vitória nessa vida. E é justamente essa vitória que nos habilita, que nos apresenta. É quando você olha para dentro da sua casa e vê o testemunho de Jesus lá. É quando você pode deixar que as pessoas conheçam o seu casamento e elas vão encontrar Jesus no meio desse casamento. É quando os seus filhos são soltos. E soltos eles demonstram que receberam algo que normalmente as pessoas não recebem. E tudo isso vai fazendo com que nós nos tornemos habilitados para manifestar a glória de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos viver o Evangelho de uma maneira tão intensa que ele extrapole as quatro paredes da nossa vidinha. Que esse Evangelho alcance quem está à nossa volta e que esse alcance comece pelo nosso próprio testemunho. Essa semana eu comecei mais uma Casa de Paz, casal de empresários muito bem-sucedidos, coração sedento, aberto. Eu não os conhecia, entrei na sua empresa para fazer um negócio e ali conversamos e ali se apresentou uma oportunidade que eu não perdi. E nessa primeira reunião que nós tivemos, eu e Mônica procuramos falar de Jesus, claro, mas antes de falar de Jesus, nós falamos de nós. Nós contamos a nossa história. Nós dissemos a eles porque nós vivemos em Ribeirão Preto, sendo que não somos daqui, e Jesus está nessa história. Nós dissemos a eles como nós conseguimos fazer com que os nossos filhos chegassem à idade adulta, cheios de fé, de compromisso com Deus, vivendo em plena harmonia com seus pais. E contamos a eles como nós conseguimos essa proeza. Passamos por todas as fases. Eles têm um filhinho de 6 meses, estão curtindo
um bebê e as fraldas cheias que ele sempre presenteia, e as noites mal dormidas também. E nós podemos falar que nós passamos por essa fase, passamos por todas as outras, e em todas elas nós tínhamos a presença do Senhor e os princípios do reino de Deus. E quando a gente fala da nossa vida, e a nossa vida está impregnada de Cristo, quando a gente não tem apenas uma doutrina para compartilhar, mas uma experiência para repartir, isso é tão mais poderoso. É por isso que eu começo dizendo que a origem desse bom perfume que exala através de nós, começa numa vida vitoriosa, numa vida que nós vivemos em Cristo, cheia de compromisso. Essa era a oração. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20, o capítulo 6 de Efésios é um manual de guerra espiritual. O assunto central é a guerra espiritual que nós enfrentamos contra o império das trevas, principados, potestades, hostes infernais, e que nos resistem, nos atacam. E o apóstolo Paulo, falando disso no versículo 19, ele pede oração, ele diz: orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É interessante porque Paulo está falando de um contexto de uma vida difícil, ele está em cadeias, ele está preso por pregar o Evangelho. E quando ele pede oração, ele não pede oração pelo seu conforto. Ele não diz: irmãos, orem por mim para que as cadeias sejam abertas e eu possa viver livremente de novo. Não. Ele diz: irmãos, orem por mim para que haja intrepidez nas minhas palavras e para que eu manifeste onde quer que eu esteja, para que eu manifeste o mistério do Evangelho, esse cheiro de Deus. É maravilhoso quando nós vivemos por esse propósito, com essa finalidade, e quando nós assumimos o desafio de sermos vencedores em Cristo, a despeito das nossas lutas, das nossas guerras. Você está comigo, hein? É aqui que começa. Mas eu quero também que você entenda que todo perfume tem uma essência, uma nota, que o distingue dos demais aromas, não é assim? E no nosso caso, a nota tem que ser o conhecimento de Cristo. Voltando ao versículo 14, de 2 aos Coríntios 2, Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, preste atenção, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Essa é a essência. Nós precisamos não apenas ter, não apenas conter, mas nós precisamos manifestar a fragrância do conhecimento do Senhor. E eu acredito que isso tem mais a ver com a vida de intimidade que nós desenvolvemos do que com a teoria da fé que nós abraçamos. Deixa eu ver se eu te faço entender isso. O seu testemunho vai ser tão mais impactante quanto mais intimidade você tiver com o Senhor. Você pode se encher de Bíblia, e é muito importante, porque a forma principal que eu tenho de conhecer Jesus é através da palavra. É a palavra que revela Jesus. Então, é muito importante nós conhecermos a Bíblia. Mas temos que ir além disso. Porque nós podemos encher a nossa cabeça de convicções bíblicas. E eu poderia até chamá-las de religiosas ou teológicas, corretas. Mas isso ainda não vai ser suficiente para nós causarmos um impacto na vida de outras pessoas. Porque as pessoas, na verdade, elas serão impactadas na medida em que elas percebem que Jesus não é uma ideia que nós abraçamos, é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos, ou seja, nós o conhecemos.
E justamente porque o conhecemos, nós podemos torná-lo conhecido. Nós manifestamos a fragrância do conhecimento de Cristo. E é glorioso viver assim. É maravilhoso quando você tem o que contar. É por isso que a Bíblia nos chama de testemunhas. Falando da nossa missão, somos testemunhas. Uma testemunha não tem nenhum valor se ele não conhece os fatos. E aqui, mais uma vez, eu quero motivar você a desenvolver uma vida profunda com Deus, que vá muito além de sair da sua casa no domingo, ou acessar uma videoconferência para participar da reunião de célula durante a semana. Isso, obviamente, é muito importante, mas uma vida com Deus que seja desenvolvida, acima de tudo, no pessoal, no lugar secreto, com as portas fechadas, sem selfie, sem mostrar para os outros. Mostrar para os outros a gente vai fazer depois, como resultado daquilo que nós vivemos na intimidade com Ele. Amém? Pessoas que vivem assim, elas podem andar por qualquer lugar, elas vão manifestar a glória de Deus, elas vão atrair outras pessoas a Cristo. E esse é o nosso grande desafio. O próprio Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 26 e 27, olha como ele se refere a essa nossa missão. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Diga presente. Você é um santo do Senhor, amém? Você nasceu de novo, foi santificado pelo sangue do Cordeiro, sim ou não? Então está falando de você, está falando que um mistério, e para usar o termo que eu estou usando nessa noite, uma fragrância, uma essência que esteve escondida das gerações, ela agora se manifestou a nós. Uau! E não apenas isso, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, ou seja, no meio do mundo em que nós vivemos. E sublinho aqui as últimas palavras desse versículo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amado, quando Cristo está em você, quando as pessoas percebem a presença dEle nos seus gestos, nas suas atitudes, mais do que nas suas palavras, sim, também através daquilo que você comunica, que você fala. Quando as pessoas percebem Jesus, quando elas sentem esse aroma, a esperança é despertada no coração das pessoas. A gente vive numa geração tão desiludida, pessoas revoltadas com a vida, com o mundo, pessoas dispostas a brigar por algo que elas nem conhecem, não sabem exatamente o que seja. Apenas se for um bom motivo para a briga, elas estão com a faca entre os dentes. Pessoas que não esperam da religião, porque a religião, inclusive a religião que tem sido manifestada em nome de Cristo, muitas vezes é decepcionante. Mas quando um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, que anda em intimidade com o Senhor Jesus, quando Ele manifesta essa vida, isso devolve a esperança ao coração das pessoas. Gente que não acredita mais em casamento, volta a acreditar. Gente que não quer ter filhos, porque não quer ter o trabalho e a responsabilidade de filhos, muda de ideia quando entra numa casa, quando entra numa família, e aqueles que estão ali vivem uma experiência abençoada, frutífera, feliz. A esperança volta. Esse é o nosso papel, devolver a esperança às pessoas, não com palavras vazias ou com gestos de solidariedade. Solidariedade é sempre bem-vinda, mas eu estou falando sobre algo mais profundo.
algo que leve as pessoas a crerem novamente. Crerem em Deus e crerem nos homens. Porque acho que crer em Deus não é tão difícil assim. Mas tanta gente está desiludida com os homens, não é verdade? E isso vai piorando, piorando, até o dia em que um crente verdadeiro se manifesta na vida dessa pessoa. E ela percebe que o mundo não é todo daquele jeito podre, mal cheiroso. Ela percebe que tem gente que vive uma vida abençoada. Amém? Então o que eu quero lhe dizer, isso é a essência daquilo que você tem que manifestar, é que quanto mais de Jesus você tiver, mais evidente vai ser a sua presença, a presença de Jesus nos lugares onde você está. Nós cantamos hoje, enquanto adorávamos, mais de ti e menos de mim. E essa é a chave. Obviamente, há algo em nós, todo perfume, eu não sou um especialista também, não fiz nenhum estudo profundo para trazer essa palavra, tecnicamente falando, mas alguma coisa a gente sabe. Todo perfume ele tem uma base e tem uma essência, pelo menos uma essência. O que vale é a essência. A base é aquele meio de fixação. A base somos nós, a base é a nossa humanidade, a base é a nossa imperfeição. Mas se nós estivermos cheios da essência de Jesus Cristo, uau, sabe, o nosso mundo não pode passar sem nos perceber, pelo menos. Você está me entendendo, não? Terceiro conceito que eu quero lhe mostrar aqui é o raio de ação desse perfume. No mesmo versículo 14, Paulo diz que por meio de nós, Deus manifesta em todo lugar. Onde é que Ele manifesta, gente? Em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, nós precisamos revelar Jesus, não apenas nos nossos cultos. Aqui, claro, sim. Enquanto adoramos, enquanto servimos uns aos outros, enquanto oramos uns pelos outros, certamente nós estamos espalhando o bom cheiro de Jesus. Mas não se trata de entre as quatro paredes da religião nós vivemos essa vida, muito ao contrário, o que Deus quer é que em todo lugar nós manifestemos essa fragrância. Isso significa que amanhã, segunda-feira, você terá uma oportunidade maravilhosa. Onde você trabalha? Pois bem, aquele lugar precisa do cheiro de Jesus. Onde você estuda? Em todo lugar, queridos. E nesse momento, eu sinto o Espírito Santo trabalhando fortemente. Tenho acompanhado as palavras que o Senhor tem trazido no meio dos jovens e para toda a igreja. E nós estamos sendo desafiados a ser a igreja da segunda-feira. Porque ser a igreja do domingo é fácil. Mas o mais importante é que nós sejamos a igreja da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, a igreja da nossa casa, da nossa vizinhança, do lugar onde nós trabalhamos, a igreja da nossa escola. E que ali, naqueles cenários que não parecem tão apropriados, ali as pessoas percebam por sua causa. Eu fiquei tão feliz e tão edificado com a iniciativa de alguns dos nossos jovens no início desse ano. Eles são universitários, crentes em Jesus Cristo, apaixonados pelo Senhor. E como todo universitário, eles estão num ambiente hostil, porque o ambiente acadêmico é bastante hostil à fé. Mas eles resolveram fazer algo. Eles falaram, vamos servir os calouros. Os calouros são os novos alunos das faculdades. Eles chegam no início do ano, muitas vezes vindo de outras cidades. Eles chegam na faculdade assim, como aquele cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. Não sabe para onde vai, o que faz.
E certamente nas faculdades os lobos os estão esperando para levá-los para as baladas, para as rodadas de drogas e tanta coisa que vai destruir as suas vidas. Agora que muitos deles com 17, 18 anos estão pela primeira vez longe dos seus pais. E eles chegam assim, vulneráveis, porque não dominam o ambiente. E os nossos jovens decidiram recebê-los na faculdade. Montaram lá uma tenda, prepararam um lanche nos primeiros dias de aula e disseram: ei, você está chegando na faculdade, vem cá. E a princípio não estavam ali para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, estavam ali para servir. Estavam ali para dizer a esses jovens: você está chegando agora? Pois bem, nós já estávamos aqui antes de você, nós conhecemos o caminho das pedras, nós queremos servir a você, queremos ser seus amigos aqui. O que você precisar, não apenas em relação às aulas, às estruturas da faculdade, mas o que você precisar, conte conosco. Olha, eu sou fulano, aquele é o ciclano, aquela é Beltrana, e se apresentaram e começaram a servir. E alguns desses jovens que no início do ano foram recebidos, agora estão fazendo uma casa de paz, sendo apresentados a Jesus Cristo. Sabe, é isso, manifestar em todo lugar. E às vezes não é com a pregação, obviamente nós temos que pregar o Evangelho, mas é com a vida de Deus. A vida de Deus é uma vida de serviço, que se importa com o outro, que quer o bem do outro, mas que quer o bem do outro ao ponto de se dar pelo bem do outro. E pessoas que vivem assim, elas causam. Porque no mundo é cada um para si, gente. No mundo só tem parceria para a morte, para o pecado, só para isso. Mas quando alguém chega e diz: eu sou seu servo, você pode confiar em mim. Uau, que impacto. Agora, eles tiveram uma nova iniciativa. Porque durante esse tempo de quarentena, eles viram seus professores se desdobrando para dar aulas virtuais. E se tem uma classe que está debaixo de forte pressão, são os professores. Porque do dia para a noite eles tiveram que se tornar professores virtuais, sem terem experimentado um treinamento, sem muitas vezes terem os equipamentos adequados. E são cobrados e as pessoas estão insatisfeitas. Talvez haja algum professor aqui, ou me acompanhando pela internet, que sabe muito bem do que eu estou falando. E sabe o que esses nossos irmãos resolveram fazer em relação aos seus professores? Eles resolveram fazer um contato com todos eles, para agradecer. Prepararam uma lembrancinha, uma gentileza. Mandaram para seus professores com um recado: nós valorizamos vocês. Nós vimos o quanto vocês têm se esforçado para nos dar o que nós precisamos receber, mesmo num tempo tão esquisito, e nós queremos honrar vocês. Gente, teve professor na faculdade chorando. Eles foram chamados para falar, dar uma entrevista no jornal da universidade, porque mas que pessoal é esse? São os filhos de Deus espalhando o bom perfume de Cristo em todo lugar. E agora a gente descobriu que pela internet dá para espalhar perfume também, não é? Estamos entrando em centenas e centenas de casas. Meus irmãos, é isso. Essa é a vida cristã. Se nós não estamos no céu ainda, é porque o Senhor nos deixou aqui ainda um tempo para cumprir essa missão. E o raio da nossa ação é esse, abrangente. Nós não temos que esperar, sabe? Não se trata de nós funcionarmos durante um tempo de campanha de casas de paz. Não é sobre isso, é sobre nós vivermos esse estilo de vida que manifesta a presença de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Você continua aí comigo? O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não.
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo, Timóteo, não tem tempo, não tem ocasião, é qualquer hora, é em qualquer lugar, manifesta a glória de Deus através da sua palavra. E quando nós realmente aceitamos viver uma vida assim, que impacto nós causamos, queridos? Agora, há ainda um outro conceito que você precisa levar em consideração e cuidar muito, que é a qualidade. Quando Paulo, no versículo 15, ele diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ele qualificou, tem que ser o bom perfume de Cristo. Eu me lembrei, enquanto preparava essa palavra, de uma experiência decepcionante que um amigo meu, pastor chileno, pastor Carlos Munhoz, teve aqui em Ribeirão Preto. Ele veio para uma das nossas conferências e ele estava passeando pela cidade. E lá no centro encontrou um vendedor ambulante vendendo perfumes. Ele resolveu testar, provar um perfume ali. E a pessoa então pegou a amostra e borrifou na pele dele. Ele cheirou, cheiro bom, e ele achou que estava sendo esperto. Ele não comprou imediatamente. Ele foi dar uma volta, foi em outros lugares, para ver se aquilo permanecia. E permaneceu. Falou, uau, é bom. E ele voltou lá naquele vendedor ambulante e comprou uma caixa lacrada do perfume. E levou para o Chile, achando que tinha feito um maravilhoso negócio. Quando ele abriu o vidro, o que tinha dentro era água. Não era legítimo, não era bom, tinha aparência, mas não tinha essência. E aqui eu digo, nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, porque o falso está aí. Ontem, como eu fiquei entristecido, envergonhado, revoltado, eu não sei como definir os sentimentos que surgem no coração de uma pessoa que é séria com Deus. Eu abri um portal de notícias na internet e eu vi uma manchete sobre uma personalidade evangélica, uma pastora que está sendo acusada de planejar o assassinato do seu marido, pastor também. E a manchete dizia, delegada afirma que naquela casa todos, pais e filhos, mantinham relações sexuais entre si. Meu Deus. Meu Deus. E aí, impactado com mais essa péssima notícia, eu rolei a tela e encontrei uma outra notícia. Uma mulher conhecida, eu não sei se ela é modelo, atriz, que se converteu alguns anos atrás numa das grandes igrejas evangélicas do Brasil. E agora ela abandonou essa igreja, dizendo que ali ela foi usada, que ali arrancaram tudo que ela tinha. Falei, meu Deus, não é esse o cheiro verdadeiro. Esse não é o bom perfume de Cristo. Isso é o falso. Isso é o que engana, isso é o que produz escândalo. E Jesus disse que é necessário que venham os escândalos. Os escândalos sempre acontecerão. Mas Jesus disse também, ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor lhe seria amarrar uma pedra ao seu pescoço e atirar-se ao mar. Mas sabe, queridos, ao ver essas coisas que acontecem muitas vezes nos ambientes da fé, e o que mais me impressiona é que mesmo depois de todas essas acusações, essa pastora está pregando nas igrejas, com tornozeleira eletrônica. Eu estou falando disso para reforçar o contraste. Nós precisamos viver uma vida inteira, uma vida verdadeira. Nós precisamos manifestar o bom perfume de Cristo, sem mistura, sem nenhum tipo de impureza. Você concorda comigo? É uma responsabilidade que nós temos.
E quando nós vivemos a vida verdadeira de Cristo, as pessoas distinguem o que é falso e o que é verdadeiro. E as pessoas são atraídas ao verdadeiro Jesus, que é cheio de misericórdia, que perdoa o pecador, mas que trata com o pecado e nos liberta do pecado e nos leva a viver uma vida santa em sua presença. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, há uma figura que pode nos ajudar sobre isso. Diz assim: como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. A figura aqui é de um perfumador que está trabalhando o seu unguento, mas uma mosca morta cai ali, estraga tudo, o mau cheiro, aquilo que deveria exalar um bom perfume, na verdade produz um mau impacto, porque houve contaminação. Querido, não permita que a sua vida seja contaminada. Nós precisamos manifestar a vida de Deus com pureza. É disso que Paulo fala a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 22. Paulo diz assim: Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. E ele termina dizendo: conserva-te a ti mesmo puro. Olha para essa pessoa que está aí mais perto de você e diga: meu irmão, conserve-se puro. Conserve-se puro. Sabe, não se torne cúmplice do pecado de ninguém. Não se associe com aqueles que vivem uma vida falsa. É pura água, quando não é pior do que isso. Só que de nada adianta nós nos colocarmos como juízes dos outros, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço de ser o verdadeiro. E eu e você estamos aqui para ser os verdadeiros, para ser aqueles que revelam o bom perfume de Cristo, uma qualidade de vida que de fato atraia os homens a Jesus, que é perfeito e santo precisa se manifestar através de nós. Qualidade. Homens e mulheres comprometidos com a vida de Deus. Amém? Se nós de fato aceitarmos vivermos assim, e é glorioso viver assim, é glorioso nós podemos manifestar algo que não é terreno, é celestial, mas manifestar na terra é maravilhoso. Não tem um projeto de vida melhor que esse. Custa um preço? Obviamente que custa um preço. Mas como eu sempre digo, considere quanto vale, não quanto custa. Amém? Considere quanto vale, não quanto custa. Custa um preço, mas vale muito mais do que isso. Você ser canal de Deus na sua geração, você ser o argumento de Deus para que a sua família se converta, para que a sua vizinhança se converta, para que o seu patrão se converta, para que os seus empregados se convertam. Através do seu testemunho, do tipo de vida servil que você vive, honesto e acima de tudo apaixonado. Crentes que andam em triunfo, eles produzem um impacto. Esse é o último conceito que eu quero mostrar para você. Nossa presença não deveria ser ignorada pelos homens. O que Paulo diz, voltando ao nosso texto original, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. O que Paulo está dizendo é que quando nós vivemos essa vida proposta, e quando nós manifestamos a presença de Jesus, ninguém pode nos ignorar. Sabe, um bom perfume não pode ser ignorado. Ele pode ser até rejeitado, mas ignorado não será. Quando alguém entra num ambiente com um bom perfume, todos notarão. E todos terão que se posicionar em relação àquela sensação, àquela mensagem que é transmitida. É isso que Paulo está dizendo.
onde nós entrarmos, e ouça, essa é a nossa missão, não se intimide, nós precisamos causar. Você está causando, irmão? Porque você precisa causar. Não, eu não estou falando sobre você fazer presepadas, mas eu estou falando sobre você viver essa vida tão sublime, de tal maneira que as pessoas não consigam ignorar que você traz algo diferente da parte de Deus. Amém? E aí elas precisam se posicionar, porque agora não são mais ignorantes, não podem alegar um dia diante do tribunal de Cristo: eu não sabia. Não. É por isso que a palavra diz que nós seremos argumento de Deus para condenação, inclusive. Porque aquele que conviveu conosco, estou falando dos bons crentes, aquele que conviveu com um bom crente e que não abraçou a fé, ele não vai poder alegar que não teve oportunidade. O Senhor vai dizer: eu te dei oportunidade através de fulano. Você sentiu o meu cheiro através do serviço daquele homem. Você sentiu o meu cheiro através do testemunho daquela mulher, daquela sua vizinha, que te serviu tantas vezes. É por isso, nós não queremos ser, mas acabamos sendo, para alguns, cheiro de morte para a morte. Mas graças a Deus, que para muitos, nós nos tornamos cheiro de vida para a vida. Porque através do nosso testemunho, essas pessoas serão atraídas a Cristo. Não se trata de manifestar a nossa personalidade, não se trata de termos qualquer tipo de glória humana. Muito ao contrário, trata-se de que Ele cresça e que nós diminuamos. E que Jesus crescendo através de nós, as pessoas o conheçam. E que conhecendo Jesus, as pessoas recebam a vida eterna. Não apenas para depois, mas para agora. Porque a vida eterna, como disse o João André aqui, a vida eterna pode ser vivida já. Amém? Nós a vivemos. E nós podemos ser o argumento para que muita gente abrace a vida eterna. Você recebe essa palavra? Você está disposto a viver esse desafio em todo lugar, todo dia, toda hora, manifestando a qualidade do bom perfume de Cristo? Eu quero convidar você a ficar em pé, para nós termos aquele tempo de oração. Não se apresse a correr, buscar as suas crianças lá na igreja da criança. Já vamos terminar, mas é tão importante esse momento de oração. Quando nós alinhavamos aquilo que nós ouvimos na presença de Deus. E eu queria convidar você, esteja você aqui, esteja você participando desse culto de longe. Aliás, se você está de longe porque você está impossibilitado de vir, eu quero dizer que você está plenamente inserido na realidade do que está acontecendo aqui. Mas eu quero dizer também para você que está acompanhando os cultos online por uma escolha de conforto, está na hora de dar um passo além. Os cultos online, eles atingem um certo objetivo, mas eles não são completos. Você precisa estar no meio do povo de Deus, se você tem saúde para isso. Amém? É uma palavra de carinho, de exortação. Mas eu quero orar por todos vocês, eu quero orar com você. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos para não se distrair. E que você colocasse a sua vida uma vez mais diante de Deus e dissesse: Senhor, eu quero ser o seu perfume. Sabe, é interessante que o que Paulo diz não é que nós levamos o perfume de Cristo. O que Paulo diz é que nós somos o perfume. Você é o perfume de Cristo. Dispõe a sua vida, pense nos ambientes. Talvez você precise assumir diante de Deus: meu Deus, eu não tenho manifestado o perfume do Senhor no lugar onde eu trabalho. Eu sou crente, eu me preservo, eu me guardo do pecado, mas eu não tenho servido as pessoas, eu não tenho manifestado o teu amor ali. O meu patrão não me conhece como alguém diferente, porque eu não tenho sido alguém diferente para ele. Em todo lugar, o
bom perfume de Cristo. Ore ao Senhor. Nós vamos ser conduzidos nessa canção. E na sequência eu quero orar por você, para que esse cheiro se espalhe por essa cidade. Onde quer que você ande, a começar pela sua família, as pessoas identifiquem Jesus. Aleluia.